Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Estudaremos hoje na classe juvenis a lição de número 6, esta que será ministrada no dia 10 de agosto de 2025. O título é Samuel, privilégios e responsabilidades de um vocacionado. Lembraremos deste grande homem de Deus, que foi juiz, que foi profeta, sacerdote, que cuidou do povo do Senhor de uma forma maravilhosa, sendo temente ao Senhor, amando aquele povo, um povo que era desobediente, um povo que muitas das vezes desobedeceu à voz de Deus e tampouco ouvia os profetas, os sacerdotes, os juízes daquela época. Mas Deus deu autoridade a Samuel, chamou Samuel para que pudesse ser um homem valoroso em sua obra, e assim foi, mesmo diante de tantas circunstâncias difíceis que se aprontou na caminhada de Samuel, ele prosperou, ele venceu no nome do Senhor, porque ele foi chamado, vocacionado, vocação, e todos nós fomos chamados para realizar algo na presença de Deus. Precisamos lembrar isso aos nossos alunos em sala de aula. 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12, que diz, aqui é o texto principal, a mensagem principal: Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. A leitura bíblica em classe se encontra em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1 ao 10. Professor, realize essa leitura em sala de aula. Não vá adiante sem realizar, até mesmo aqui nesse subsídio, não vá adiante sem realizar esta leitura. Estará passando aí na tela, o professor pode pausar e ler, se porventura ainda não fez a leitura na lição. Objetivos. Para que os objetivos? É exatamente para que o professor se atente ao tema que ele deverá ensinar em sala de aula. E teremos 3. Explicar o conceito do nascimento de Samuel e seu chamado, em seguida evidenciar sua fidelidade em meio à apostasia e destacar as responsabilidades de um vocacionado. Antes de entrarmos na lição, precisamos lembrar, teremos isso em mente, de que Deus nunca definiu idade para abençoar quem Ele quer. E é importante nós lembrarmos isso aos nossos alunos em sala de aula. Eles são novos, estão ali numa faixa etária, adolescência, chegando à juventude, mas Deus já tem projeto para realizar através da vida deles. Sempre em muitas pregações e em muitas oportunidades é citado que os jovens, as crianças, os adolescentes são o futuro da igreja. Sim, são o futuro, mas esquecemos de afirmar que eles já são realidade da igreja de Cristo Jesus aqui na terra. E o Senhor já está usando eles, mas pode fazer muito mais através da vida de cada um, e nós vamos ver o exemplo aqui de Samuel, que será aplicado na vida de cada um dos nossos alunos. Quem é Samuel? Esse é o tópico de número 1. Samuel é o primeiro filho de Elcana com Ana. Nós lembramos aquela dificuldade de Ana, porque Ana ela era estéril, mas Deus realizou o milagre. Quando nós vemos, Ana ela era maltratada por Penina. Penina foi uma esposa de Elcana que teve filho antes de Ana. E então Ana se sentia triste, se sentia amargurada, mas ela rogou ao Senhor. A palavra de Deus diz que ela buscou o Senhor de todo o seu coração, chorava aos pés do Senhor pedindo um milagre. E ela prometeu que se esse menino viesse, se o Senhor abençoasse ela com esse menino seria apresentado como Nazireu. E o que é Nazireu? Separado para Deus, separado, Nazireu de Deus, separado para fazer a vontade do Senhor. Interessante que assim foi. Ela rogou ao Senhor, ela rogou e Deus abençoou e ela apresentou. Quando chegou o momento ali do desmame, que na cultura judaica vai de 2 a 4 anos, ela levou o filho ao tabernáculo ali, levou até o sacerdote ali, para que ele pudesse ensinar a Samuel a obedecer, a realizar a vontade de Deus. Então, foi desta forma, foi algo que foi milagroso, foi a presença de Deus. Nós podemos ver que Elcana amava a Ana, quando nós lemos a palavra do Senhor, e Ana é o desejo de toda mãe, de toda mulher, na verdade, de toda mulher, de praticamente todas, aquelas que têm as suas mentes sãs, entende o propósito de Deus para a vida delas, têm o desejo de ser mães. E Ana tinha, e Deus abençoou. Só lembrando que o pai de Samuel, ele era da linhagem levítica, então ele era um homem também
que estava ali, né, trabalhava para abençoar a obra do Deus Todo-Poderoso. Samuel nasceu durante os últimos anos que Israel foi governado por juízes. Ele foi o último juiz. Quando nós lemos a Bíblia, nós vamos ver que ele foi o último juiz de Israel. Então ele nasceu no fim desta era. Então, lembrando aqui o significado do nome de Samuel, esse menino que Ana rogou e Deus abençoou, ele recebeu o nome de Samuel, que quer dizer Deus ouve, ou ainda, eu pedi ao Senhor e Deus abençoou. Então, agora aqui nós resumimos o tópico 1, vamos para o tópico de número 2. Alguém que sabe o que quer. Samuel não foi apenas um jovem frequentando o tabernáculo. O tabernáculo era o local destinado à adoração ao Deus Todo-Poderoso, onde o sumo sacerdote adentrava ali para clamar a Deus o perdão em prol do pecado de todo o povo. E ali também era o local onde eles se juntavam para ouvir a lei, aprender a palavra, aprender mais de Deus. E Samuel foi morar naquele lugar com o sacerdote Eli. E havia ali também, além do sacerdote Eli, os filhos dele, Hofni e Finéias. Ele poderia ter seguido o mesmo caminho dos filhos de Eli, que foram desobedientes, que foram profanos, que brincaram, zombaram com aquilo que era do Deus Todo-Poderoso. Eles não davam o devido valor ao local sagrado, o local que era destinado para a realização do culto ao Senhor. O lugar especial para Deus, que é lugar separado. E se o lugar foi separado, nós devemos ter respeito. É igual irmos à igreja, né? Devemos até lembrar aos nossos alunos a importância de se portar com reverência dentro da casa de Deus, do amor, do temor do Senhor, de respeitar, de saber que estamos no lugar santo, deles entenderem que estão no lugar que foi separado para adorarmos o Deus Todo-Poderoso. Mas Samuel, ele não seguiu o caminho de Hofni e Finéias. Eles profanaram, eles cometeram muitos erros e pecados naquele lugar. E Samuel foi o oposto, porque todo cristão ele anda na contramão do mundo, porque ele agrada a Deus, ele vive para fazer a vontade do Deus Todo-Poderoso. Desta forma, o Senhor se manifestou e Samuel respondeu. Samuel, quando o Senhor teve um encontro com ele, ali, naquele lugar, a princípio ele não entendeu que era o Deus Todo-Poderoso chamando. Então a palavra de Deus nos lembra que em uma certa noite, em um tempo de escassez e aridez espiritual, ou seja, que está dizendo que não havia tantas visões, revelações, sonhos, então o povo estava desacostumado com aquela situação que futuramente veio acontecer, que foi quando Deus teve o encontro com Samuel. Por 3 vezes, ao ouvir seu nome, Samuel se dirigiu a Eli para saber do que se tratava. Então Deus chamou Samuel. Então Samuel estava ali e de repente ele ia até Eli, porque ele ouvia essa voz chamando, ele ia até Eli e pedia e falava: o que foi, Senhor? O Senhor me chamou? Ele falava: não foi eu que chamei. Isso por 3 vezes. Eles não estavam entendendo, até porque Samuel ainda não tinha compreensão da forma que Deus agia, das formas que Deus poderia agir. Ele estava sendo ensinado, mas Eli sabia. Portanto, na terceira vez Eli orientou, ele entendeu que era Deus chamando a Samuel. Então, ele orientou a Samuel para que ele respondesse. Quando Deus te chamar, você responde: eis-me aqui, Senhor. Este foi o ensino de Eli a Samuel. E aconteceu dessa forma. O Senhor chamou na 4ª e última vez e ele respondeu com veemência: eis-me aqui, Senhor. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Estas foram as palavras que Samuel proferiu. Ele entendeu, ele aprendeu, ele foi ensinado e ele aprendeu e praticou, né? É aquilo que todo cristão deve realizar em suas vidas, né? Nós devemos ouvir a palavra e devemos ter fé e agir. É um exemplo para os nossos alunos daquilo que é ensinado a eles, daquilo que o amado professor aí, né, nossas irmãs também que ensinam, são muitas irmãs que ensinam na escola bíblica dominical, nós podemos observar aqui. Então isto é de aplicação para os nossos alunos em sala de aula, esse entendimento deles, que eles possam ouvir a voz de Deus, dar ouvido à voz de Deus e agir conforme o seu querer. 2.1, com quem andas? O problema de muitos crentes em nossa geração é que não conhecem o Senhor da forma direta e pessoal. Que forma?
através da intimidade, buscando o Senhor, orando, jejuando, tendo experiências, sendo batizado, cheio do Espírito Santo, na presença do Senhor, buscando mais e mais, ouvindo a sua voz, tendo este desejo de estar na presença do Senhor. Poucos dos nossos alunos, dos nossos jovens têm essa experiência, têm esta bagagem. Então, e para piorar, como diz a lição, andam com pessoas que desconhecem, que conhecem menos ainda do Deus Todo-Poderoso ou tampouco conhecem do poder de Deus, né? Aí já às vezes está andando até com ímpios, pessoas que desprezam o amor de Deus. Então, nós precisamos alertar os nossos alunos da importância de andar com pessoas tementes ao Senhor. As pessoas podem ser bênção para as nossas vidas, mas também podem ser maldição, dependendo da forma que eles agirem, do que eles acreditam, na fé, no que eles se baseiam, qual fé eles têm como centro para a sua vida. Nós cremos no Deus Todo-Poderoso, então vamos procurar andar com pessoas que andam na contramão do mundo e não com pessoas que andam fazendo a vontade do inimigo aí, muitos buscando a própria alegria e satisfação em coisas, em meios que são terríveis, em meios que trarão problemas futuros. Nós temos problemas graves que a nossa juventude enfrenta. A bebedice, a questão das drogas, da promiscuidade. Então, o jovem cristão ele tem que andar com quem é servo do Senhor, que honra a palavra de Deus, que obedece os ensinamentos do Senhor. Com quem andas? Esta é a pergunta. Com quem andas? Ande com pessoas abençoadas, nossos alunos. É importante, é preciso. 3. E acabou, Ebenezer. Como sabemos, o jovem Samuel era alguém que sabia o que queria. Vale ressaltar ainda que Samuel atravessou momentos de grande crise moral e espiritual em Israel. O povo, cada um fazia a sua vontade. Cada um queria viver à sua forma. O mundo jazia no maligno naquela época como jaz hoje. Porque boa parte da humanidade prefere seguir a Satanás, enquanto os escolhidos seguem a Jesus. Então o mundo passava ali, inclusive em Israel, que era o povo de Deus, ali, o povo escolhido para levar as boas novas de salvação, aquele povo que Deus escolheu, eles desprezaram o ensinamento do Senhor. Então, mais grave ainda, porque eles tinham conhecimento e desprezaram em determinados momentos de desobediência. Procuraram idolatrar outros deuses, viver de outras formas pecaminosas. E isso fez com que Deus agisse com justiça e com juízo em muitas vezes. E Samuel estava vivendo exatamente numa época difícil como essa. Mas interessante é entendermos que ele se manteve firme, se manteve fiel àquilo que ele foi ensinado. E, mais importante de tudo, fiel ao Deus Todo-Poderoso, sabendo que Deus cuidaria dele, independente se as pessoas o afrontassem, perseguissem e quisessem matá-lo. Ele continuou firme no propósito. E é assim que todos nós devemos ser, e os nossos alunos também. E nós vamos ver aqui duas situações. Situação que pode ser de destruição e uma situação que pode ser bênção para a vida daquele que optar por um caminho ou outro caminho. E acabou, é o 3.1. Quando o povo israelita é derrotado pelos filisteus, a Arca da Aliança é levada. Então o povo foi derrotado pelos filisteus. Uma das formas de Deus agir com juízo, com justiça, era permitir que os povos inimigos atacassem Israel. Então Israel foi atacado e o povo filisteu levou a Arca da Aliança, que era o local ali que representava a presença de Deus em meio ao povo. Era colocado ali dentro do tabernáculo, local sagrado, onde apenas o sumo sacerdote entrava ali para poder falar com Deus. Então foi retirado do meio deles. A Arca da Aliança foi retirada. Em seguida, os filhos de Eli, que profanavam o templo, o tabernáculo ali onde estava a Arca da Aliança, o local sagrado, eles morreram. E Eli, ao saber que seus filhos morreram, ele ficou assustado, caiu e morreu também, veio a morrer. Nesse mesmo dia, a nora de Eli, que era esposa de Finéias, deu à luz ao menino. Essa nora, ela não resistiu às dores do parto e morreu. Mas antes teve esse menino que foi dado o nome de Icabô, que significa foi-se a glória de Israel. Foi-se a glória. O fim daquela geração de Eli, aquela geração sacerdotal de Eli,
foi determinada por causa da inobservância, por causa de não obedecerem à voz de Deus, os mandamentos, as ordenanças do Deus Todo-Poderoso. Brincaram com aquilo que era sagrado. Então ali se finda a geração de Eli em seus filhos. Nasceu e acabou. E inclusive recebeu este nome, né? E acabou. Até para nós em português, e acabou, né? Acabou, foi-se a glória, acabou. É exatamente o significado do nascimento. É incrível, né? Que foi o nascimento de uma criança significou a morte de uma geração de sacerdotes escolhidos para fazer a vontade de Deus, né? Veja bem como esse fato, né? É contraposto, né? É colocado à tona para nós entendermos exatamente a forma que Deus age, né? Os mistérios de Deus, a forma que Ele age. Mas Deus, Ele levantou uma geração nova, geração chamada de Samuel, né? Nós falamos muitas das vezes, essa geração que busca adorar a Deus, que busca ser fiel ao Senhor mediante as lutas. E Samuel continuou fazendo a vontade de Deus e pregando, ensinando o povo, buscando a Deus, entregando, profetizando ali a palavra para que o povo voltasse ao caminho. As terras do povo, o 3.2, Ebenezer, as terras do povo de Deus estavam arrasadas. A Arca da Aliança foi levada, porém Samuel, né, na contramão do que seguiu a maioria, porque quando a terra estava arrasada, não havia tantas pessoas ali que obedeciam a Deus, que ensinava aquilo que era bom. Então o povo desandou, né? O povo andou por caminhos terríveis de pecaminosidade. As pessoas andavam conforme o seu querer, fazia aquilo que se dava em seu coração e não a vontade de Deus. Mas Samuel andou na contramão do mundo. E é o exemplo para os nossos alunos, que eles devem andar na contramão do mundo. Não se assustarem quando estiverem fazendo totalmente diferente daqueles que estão próximos a ele, muitas das vezes na escola ou na faculdade, onde eles estiverem, ou na rua, por onde eles passarem. Não se assustarem. É exatamente ser cristão. Passar por essas situações, enxergar isso, é ser cristão. Agir conforme a vontade de Deus. Muitos desprezam a vontade do Senhor, muitos, mas muitos mesmo. E poucos são aqueles, né, como a palavra de Deus, que os escolhidos, eles são poucos. Mas assim, deve andar na contramão do mundo e permanecer firme e fiel, como foi Samuel diante dessa circunstância. Ele foi usado pelo Senhor para levar o povo ao arrependimento, lançando fora os deuses estranhos, exortando o povo a voltar à presença de Deus. Ele foi usado por Deus. Em um momento de calamidade, em que o mundo estava em perdição, Samuel se manteve firme. E aqueles que se mantêm firmes serão instrumentos para a salvação daqueles que estão se perdendo. Deus vai usar aqueles que continuarem firmes. Por isso que nós devemos lembrar os nossos alunos que Deus quer usá-los de imediato, hoje. Deus quer fazer a obra através da vida deles. Deus quer salvar os seus familiares, os seus amigos, as pessoas que estão próximas a si. Deus quer eles na peleja, honrando o nome do Senhor, profeta, juiz e sacerdote. Samuel foi tão abençoado que ele era profeta, ele profetizava, ele era juiz, decidindo a causa do povo, representando também o povo ali perante Deus, e também sacerdote, né, representando desta forma como sacerdote ali, com todos ali cuidando do templo, cuidando do sacrifício. Ele foi usado grandemente por Deus em muitas situações. Quando nós lemos a história, quando nós lemos a palavra de Deus, nós vamos ver quão grandes feitos o Senhor realizou através da vida de Samuel. Inclusive, contra os filisteus, contra os próprios filisteus, em Mispa, ali, quando o Senhor abençoou o povo de Israel a derrotar aquele povo, Samuel ele estabeleceu ali um memorial chamado de Ebenezer, que significa, né, até aqui nos ajudou o Senhor. Ele honrou ao Senhor, ele foi grato ao Senhor. Ele lembrou que foi Deus quem fez eles chegarem até ali. Vamos para o 3.3, professor, mas eu quero pedir que deixe seu like, se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas também tenham a palavra de Deus e a palavra de Deus possa transformar a vida das pessoas. Se não te custa nada, hein? Faça isso aí. E se tiver alguma dúvida também, comente para que se nós tivermos ao nosso alcance e ajudarmos os nossos amados irmãos. 3.3, de que lado você está? Quando as pessoas só conseguiram enxergar o fim da glória, Samuel fez o oposto. Atribuiu toda a glória e gratidão ao Senhor. Ele reconheceu seu chamado e principalmente quem o chamou, quem o convocou para realizar grandes feitos.
ele reconheceu que foi o Deus Todo-Poderoso. Reconheceu que somente o Senhor poderia fazer aquelas obras maravilhosas através da vida dele. E assim o Senhor também pode realizar grandes obras na vida dos nossos alunos, dos nossos juvenis. Deus tem projeto para cada um, É importante que eles tenham esse entendimento, professor. Lembre sempre, para que nós possamos influenciá-los a realizar a vontade de Deus, a fazer a obra do Senhor, a pregar a palavra de Deus para as pessoas que estão perecendo no mundo. Nós precisamos inculcar isso na mente dos nossos alunos. E Deus vai dar a autoridade, o poder, o conhecimento, o discernimento aos professores e aos alunos. E a obra do Senhor vai crescer mais e mais, e assim faremos a sua vontade. 4. Um chamado que nos move. Ainda bem jovem, Samuel já era respeitado e reconhecido como profeta de Deus por toda a nação. Ele já era conhecido. Samuel se tornou um dos maiores líderes que o povo de Israel já teve e foi ativo durante literalmente toda a sua vida. Durante todo o tempo ele foi fiel ao Senhor, ele foi ativo em todo o tempo, ou seja, ele perseverou. Teve os momentos de luta, teve os momentos, perdeu o grande amigo, aquele que ensinou, como se fosse um pai ali ensinando, né? Eli. Perdeu também os filhos de Eli que cresceu junto com eles. Teve as suas lutas, o povo viu o sofrimento do povo, o povo sendo tomado por povos estranhos, o povo sofrendo, mas mesmo assim ele permaneceu firme. O mundo, as pessoas em pecado, vivendo de forma desregrada, e ele não teve cobiça por esse tipo de situação. Ele permaneceu fiel ao Senhor. Ele foi o primeiro de uma tradição profética em Israel, o último dos juízes, e ungiu os 2 primeiros reis da nação, né, que ele ungiu a Saul e depois ungiu a Davi. E, inclusive, ele foi lembrado em Hebreus como herói da fé. A lei da semeadura é o 4.1. Deus não vê nos jovens figuras inúteis de forma alguma. Deus quer usá-los de forma poderosa. Deus não olha para os nossos alunos como preguiçosos, sem compromisso, egoístas, não. Deus vê eles como servos em sua presença. Portanto, seja qual for o complexo que exista na vida dos nossos alunos, seja qual for aquilo que impeça, que limite eles de irem adiante, nós possamos fazer com que eles tenham esse entendimento, que Deus quer usá-los, que eles deixem de lado, parem de pensar que eu não vou conseguir, se for dessa forma, até ore desta forma, falando para Deus que se eu não vou conseguir, mas que o Senhor o capacite, porque a verdade é Deus quem faz a obra. E Deus muda a situação, Deus tira a timidez, né? Deus tira a vergonha, aquilo que é impedimento, Deus purifica de todo mal, do pecado, Deus abre a porta do emprego, aquilo que for necessário acontecer para que o jovem prospere na presença de Deus, Deus age, porque Deus quer exatamente realizar grandes feitos através da vida dos nossos alunos. Não basta olharmos para as conquistas do adulto Samuel sem entender as atitudes e escolhas do jovem Samuel. Veja bem, ele foi abençoado na sua vida adulta, mas olhe para a vida quando ele era criança, quando ele era jovem, adolescente, exatamente. E finaliza aqui dizendo, é bem interessante, Deus vai honrar no futuro o valor que damos a ele hoje. Para ser abençoado amanhã, precisa agir conforme a vontade de Deus hoje. Não esperar a vida adulta para sim fazer algo para o Senhor. Não, agir desde já como servo dele, e o Senhor vai usar de forma mais poderosa e abundante ainda aquele que honrar o nome do Senhor de imediato. Hoje, que buscar a presença de Deus para que aconteça maravilhas na sua família, nas pessoas que estão próximas a si e na vida de cada um daqueles que estão na caminhada, influenciando. Amém? Temos aqui a dinâmica, que tem como título Quem está me chamando? O objetivo é levar os alunos a entenderem que Deus ainda chama e que é importante reconhecer a voz dele e responder com obediência e disposição, assim como fez Samuel. Os materiais: vendas para os olhos, espaço livre na sala. Se não der na sala, o professor procura um ambiente ali livre. Versículo em destaque: fala, Senhor, 1 Samuel 3,10, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Pode pôr na cartolina, pode pôr no quadro, mas o versículo é importante que fique em destaque. Como fazer? Escolha 3 voluntários.
Um será o Samuel, outro será Eli e o outro será o narrador de Deus. Coloque uma venda nos olhos do Samuel. Monte a encenação simples. Leia o texto de 1 Samuel 3, 1 ao 10, ensinando de forma lúdica, enquanto o restante da turma assiste. Faça essa peça da forma como nós estudamos aqui, né? Que Deus chamando a Samuel. Samuel não entendendo que era a voz de Deus, indo até Eli. E Eli, depois de 3 vezes ali, faça as 3 vezes, e Eli aconselha o Samuel como falar com Deus. É interessante, né? É uma encenação. Então, nesta peça, né? Então o professor vai falar, peça para o Samuel ficar vendado no centro da sala. Um dos alunos designado como Deus vai chamar o nome de Samuel suavemente de um canto da sala. Samuel. O Samuel tentará apontar de onde vem a voz e responder. Faça isso algumas vezes com vozes de diferentes alunos chamando, para mostrar como é fácil confundir vozes se não estivermos atentos. Não foi o caso de Samuel. Samuel ele ainda não entendia a forma que Deus falava, a forma que Deus agia. Eli que não, né? Eli que demorou a entender que era Deus chamando a Samuel. Então faça isso algumas vezes com vozes de diferentes alunos chamando, para mostrar como é fácil confundir. No final, diga para o Samuel orar em silêncio e pedir a Deus para ouvir a sua voz. Aí o verdadeiro chamador dirá com calma, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E o Samuel deve responder com obediência. Esta encenação aqui ela é mais, tem mais participação dos alunos. Mas se o professor achar que desta forma fique mais complexa, faça a encenação simples ali mesmo do texto de 1 Samuel 3, 1 ao 10. De toda forma, o professor poderá fazer como se fosse um teatro. E isso fará com que fixe na mente do nosso aluno o que foi ensinado em sala de aula. Vou deixar na descrição o link para baixar a dinâmica, para o professor analisar, se quiser fazer alguma alteração, baixar, imprimir. Então o professor fica à vontade. Aplicação, converse com os alunos. Samuel era ainda muito jovem quando Deus o chamou. No início ele confundiu a voz de Deus com a de Eli. Assim também podemos confundir vozes hoje, amizades, redes sociais, desejos, medos. Mas se buscarmos discernimento, Deus continua falando. E espera que sejamos dispostos a ouvir e obedecer. Versículo para memorizar, fala o Senhor, porque o teu servo ouve, 1 Samuel 3:10. Amém? Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Qualquer dúvida, professor, deixa aí nos comentários. Deus abençoe. Até mais.